Atenção, hein? Moraes apaga Bolsonaro da cena política, isolando durante todo o primeiro turno, quando proíbe Flávio de visitá-lo. Veja, o parente que mais visitava Flávio, o parente que mais visitava Bolsonaro na prisão era o Flávio, porque está habilitado como seu advogado. Portanto, diariamente podia visitar o pai por até 30 minutos. Depois de ler uma carta de Bolsonaro no último domingo, já na segunda-feira veio a resposta de Moraes, proibindo que Flávio visite Bolsonaro por 90 dias. Por 90 dias. Significa que Flávio só estaria liberado para ver o pai e para ser porta-voz do pai após o término do primeiro turno das eleições presidenciais. É uma intervenção indevida, ilegal e inconstitucional nas eleições. Isso é o que acha até ministros próximos de Moraes no STF. Até aquela ala, ele mais 4, até alguns desses ministros muito próximos enxergam um erro estratégico de Moraes. Juristas sérios têm apontado decisão ilegal e inconstitucional. O grupo Prerrogativa de Esquerda de Advogados disse que não, que é tudo legal e constitucional. Vejam, até um sujeito de extrema esquerda como este Bernardo Melo Franco, jornalista do jornal o Globo, diz o seguinte: Bolsonaro repete carta escrita por Lula na cadeia em 2018. Pois é, em 2018 Lula escreveu uma carta que foi lida por Haddad na campanha. O STF não se meteu com isso, entendeu que prevalecia ali a liberdade de expressão. Mas para Bolsonaro é outra história. É outra história. Isso aqui, ó, Belo Megali. Ministros do STF veem erro de Moraes ao questionar a carta de Bolsonaro lida por Flávio. Olha aí. Aí você tem aqui Pleno.news. Carta de Lula na prisão foi lida na campanha de Haddad em 2018. Foram dezenas de bilhetes escritos por Lula dentro da prisão em Curitiba e mandado para fora da prisão. Após a decisão de Moraes, que proibiu o senador Flávio Bolsonaro de visitar o pai Jair Bolsonaro, começam a circular nas redes sociais registros de cartas escritas por Lula durante a prisão e lida por Haddad em plena campanha. Flávio Bolsonaro critica a decisão de Moraes e diz que Moraes tenta interferir nas eleições. Imagine. Ministros do STF enxergam exagero de Moraes em decisão sobre carta de Bolsonaro. Que coisa. E Rosiane Kennedy, no jornal Estado de São Paulo, diz: Moraes realmente apaga Bolsonaro da cena política. Lula pôde escrever cartas do cárcere. Bolsonaro não. Tenho dito a vocês, a coisa realmente... Aí o brasileiro pensa o quê? Lá vamos nós de novo. 2022 vem aí de novo e talvez pior. Uma versão pior do que 2022. Já Lindbergh Farinha disse que não faz sentido comparar as cartas que Lula escreveu da cadeia e foram lidas por Haddad na campanha com a carta de Bolsonaro da cadeia e lida por Flávio na pré-campanha. Meu Deus do céu. Que coisa, meus amigos. Eduardo Bolsonaro, Magnitsky contra Moraes deve ser restabelecida. Eduardo Bolsonaro disse que a Magnitsky contra Moraes deverá ser restabelecida. A declaração foi publicada após Moraes suspender as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai e pedir explicação sobre carta divulgada nas redes.
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro criticou nesta segunda-feira a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu o irmão de visitar Bolsonaro, o irmão Flávio, por 90 dias. Em publicação na Rede X, Eduardo sugeriu a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes. Disse ele, aspas, se em um país inteiro apenas um prisioneiro for proibido de se comunicar com seu filho e candidato à presidência da República por razões políticas, essa eleição não deveria antecipadamente ser reconhecida como democrática pelos países livres. A sanção Magnitsky contra o ministro do Supremo Moraes deve ser restabelecida. Que coisa, hein? Que coisa. Meus amigos, deixem seu like, inscrevam-se, comentem, compartilhem. Compartilhem. Compartilhem muito. Vocês percebem, às vezes eu fico sem o que dizer, porque a coisa é tão difícil que está acontecendo hoje no Brasil que a gente fica assim realmente estupefato. É isso aí. Compartilhem, comentem. Vai aparecer o botão repar. Clique no botão repar para esse vídeo chegar a mais pessoas. É hora de você ir até a aba Seja Membro. Clica aí. Torne-se membro.